Hoje vou ler o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo, de J.K. Rowling. Aperte Rowling a memória do Sr. Riddle e para Susan Sadler, que ajudou Harry a vir à luz. Capítulo 1. A Casa dos Riddle. Os habitantes de Lilith Haglenton continuavam a chamá-la Casa dos Riddle, ainda que já fizesse muitos anos desde que a família Riddle morava ali. A casa ficava em um morro com vista para o povoado, algumas janelas pregadas, telhas faltando e a era se espalhando livremente pela fachada. Outrora, uma bela casa senhorial e, sem pavor algum, a construção maior e mais imponente de toda a redondeza. A casa dos Riddle agora estava úmida, em ruínas e desocupada. As pessoas do local concordavam que a velha casa dava arrepios. Meio século antes, uma coisa estranha e terrível acontecera ali. Uma coisa que os antigos habitantes do povoado ainda gostavam de discutir quando faltava assunto para fofocas. A história fora requintada tantas vezes e enfeitada em tantos pontos que ninguém mais sabia onde estava a verdade. Todas as versões, porém, começavam no mesmo ponto, 50 anos antes, ao amanhecer de uma bela manhã de verão, quando a casa do Riddle ainda era bem cuidada e imponente. Uma empregada entrou na sala de estar e encontrou os 3 Riddle mortos. A empregada saiu correndo morro abaixo, aos berros, até o povoado, e acordou o maior número possível de pessoas, caídas na sala com os olhos abertos, gelados, ainda com a roupa do jantar. A polícia foi chamada e Lilith Haglenton a inteiro fervilhou de tanto espanto, curiosidade e mal disfarçada hesitação. Ninguém gastou fôlego em fingir tristeza com o que acontecera aos Riddle, porque eles eram muito impopulares. Os velhos senhor e senhora Riddle tinham sido ricos, snobs e grosseiros, e seu filho adulto Tom era tudo isso em grau maior. A preocupação de todos que moravam em Lilith Haglenton era a identidade do assassino, pois não havia dúvida de que 3 pessoas aparentemente saudáveis não poderiam ter morrido na mesma noite de causas naturais. O enforcado, o bar local, faturou sem parar aquela noite. Os habitantes do povoado apareceram em peso para discutir a matança. Foram recompensados por terem deixado o conforto de sua lareira. Quanto a cozinheira dos Riddle apareceu teatralmente e anunciou para o bar, repentinamente silencioso, que o homem chamado Franco Bruce acabara de ser preso. Franco! Exclamaram várias pessoas. Nunca! Franco Bruce era o jardineiro dos Riddle. Morava sozinho em uma casa mal cuidada na propriedade dos patrões. Voltara da guerra com uma perna dura e uma intensa aversão por ajuntamentos e barulhos, e desde então trabalhava para os Riddle. Houve um corre-corre geral para pagar bebidas para a cozinheira e ouvir maiores detalhes. Sempre achei que ele era esquisito, disse a mulher aos ouvintes ansiosos, depois do quarto xerez, assim antipático. Tenho certeza de que não ofereci a ele só uma xícara de chá. Ofereci bem uma 100. Nunca quis misturar, nunca mesmo. Ah, disse uma mulher sentada ao balcão, mas ele passou muito sofrimento na guerra, o Franco, e gosta de uma vida tranquila. Isso não é razão. Quem mais tinha a chave do portão dos fundos, então? Vociferou a cozinheira. Desde que me entendo por gente, sempre teve uma chave de reserva pendurada na casa do jardineiro. Ninguém forçou a porta ontem à noite. Não tem janelas quebradas, o Franco só precisou entrar escondido na casa grande enquanto a gente dormia. As pessoas trocaram olhares tenebrosos. Eu sempre achei que ele tinha algum jeito de ser ruim. E não me enganei, resmungou um homem junto ao balcão. Foi a guerra que deixou ele esquisito. Se querem saber a minha opinião, disse o dono do bar. Eu disse que não queria desagradar o Franco, não disse Dot. Falou uma mulher agitada a um canto. Gênio terrível, concordou Dot, acenando a cabeça com vigor. Me lembro quando ele era criança. Na manhã seguinte, quase ninguém em Lilith Haglenton duvidava de que Franco Bruce tivesse matado os Riddle.
Mas, na cidadezinha vizinha de Grant Hamilton, na delegacia de polícia escura e feia, Franco teimava em repetir sem parar que era inocente e que a única pessoa que ele vira perto da casa no dia da morte de Riddle fora um adolescente estranho, de cabelos negros e rosto pálido. Ninguém mais no povoado vira o tal garoto e a polícia não teve dúvidas de que o Franco o inventara. Então, quando as coisas estavam ficando muito feias para o lado de Franco, chegou o laudo sobre os cadáveres dos Riddle e tudo mudou. A polícia nunca vira um laudo mais esquisito. Uma equipe de legistas examinara os corpos e concluíram que nenhum dos Riddle fora baleado, envenenado, esfaqueado, estrangulado, sufocado ou, pelo que sabiam, sofrera qualquer violência. Com feito, continuava o laudo em tom de inconfundível perplexidade. Os Riddle, tirando o fato de que estavam mortos, pareciam gozar da perfeita saúde. Os legistas observaram, como se estivessem decididos a encontrar alguma coisa errada nos cadáveres, que cada membro da família tinha uma expressão de terror no rosto. Mas, segundo afirmava a frustrada polícia, quem já ouvira falar de alguém morrer de pavor? E, como não havia a menor prova de que os Riddle tivessem sido assassinados, a polícia foi obrigada a soltar Franco. Os mortos foram enterrados no cemitério da igreja de Little Hamilton e, por algum tempo, suas sepulturas se tornaram alvo da curiosidade geral. Para a surpresa de todos e acompanhado por uma nuvem de desconfiança, Franco Brice voltou para sua casinha na propriedade dos Riddle. Para mim, foi ele que matou a família, e não me interessa o que a polícia diz, comentou Dot no enforcado. E se ele tivesse um pingo de decência, iria embora daqui, sabendo que a gente sabe que foi ele. Mas Franco não foi embora. Ficou para cuidar do jardim para a família que veio morar logo depois da casa do Riddle, e para a próxima e para a próxima, porque nenhuma das duas se demorou muito. Em partes, talvez tinha sido por causa de Franco, que cada proprietário dizia que o lugar dava uma sensação desagradável e, por falta de moradores, acabou se desmatelando. O ricaço, que era o atual dono da casa do Riddle, nem morava lá, nem dava um destino à casa. Diziam no povoado que ele a mantinha por causa dos impostos, embora ninguém entendesse muito bem o que significava isso. E o ricaço continuou a pagar a Franco para cuidar do jardim. Ele agora se aproximava do seu 77º aniversário. Muito surdo, a perna mais dura que nunca, mas era visto trabalhando pelos jardins quando fazia bom tempo, embora o mato já começasse a levar a melhor. O mato não era, no entanto, o único problema que Franco precisava enfrentar. Os garotos do povoado tinham criado o hábito de atirar pedras nas janelas da casa dos Riddle. Passavam de bicicleta por cima da grama que Franco se empenhava tanto para manter aveludada. Umas 2 vezes eles haviam arrombado a velha casa para ganhar apostas. Sabiam que o velho Franco era dedicado à propriedade e achavam graça vê-lo mancando pelo jardim, brandindo a bengala e ralhando a voz roufenha com os invasores. Franco, por sua vez, acreditava que os garotos o atormentavam porque, tal qual seus pais e avós, achavam que ele era um assassino. Por isso, quando acordou certa noite de agosto e viu uma coisa muito estranha na casa, ele simplesmente supôs que os garotos estivessem indo um pouco mais longe em suas tentativas de castigá-lo. Foi a perna dura que o acordou. Doía, mas do que nunca, agora na velhice. Franco se levantou e desceu as escadas até a cozinha, pensando em tornar e encher a bolsa de água quente para aliviar a rigidez do joelho. Parado à pia, enchendo a chaleira, ele olhou para a casa do Riddle e viu uma luz brilhando nas janelas do primeiro andar. Franco percebeu na mesma hora o que estava acontecendo. Os garotos tinham invadido novamente a casa e, a julgar pelo bruxeleio da luz, haviam acendido a lareira. Franco não possuía telefone e, de qualquer modo, desconfiava demais da polícia, desde que esta o levara
para interrogatório depois das mortes dos Riddle. Na mesma hora, ele pousou a chaleira, correu para cima e o mais rápido possível que a perna lhe podia e logo voltou à cozinha, completamente vestido, e apanhou uma velha chave enferrujada num gancho junto à porta. Depois pegou a bengala, que deixara apoiada na parede, e saiu pela noite. A porta de entrada da casa dos Riddle não tinha sinais de arrombamento, e o mesmo acontecia com as janelas. Andando com dificuldade, Franco contornou a casa em direção aos fundos até chegar a uma porta semi-escondida pela era. Apanhou a velha chave, enfiou na porta e abriu silenciosamente. Entrou em uma cozinha cavernosa. Havia muitos anos que não entrava ali. Ainda assim, mesmo no escuro, ele se lembrou de onde era a porta para o corredor e tateou até encontrá-la. As narinas invadidas pelo cheiro de podridão, os ouvidos atentos a qualquer som de passos ou vozes no primeiro andar. Chegou ao corredor, que estava um pouquinho mais claro, graças às grades janelas de caixilhos que havia de cada lado da porta da entrada, e começou a subir as escadas, abençoando a poeira grossa que cobria a pedra, porque abafava o som dos seus passos e de sua bengala. Continuamos a história no próximo podcast.